Fala, meu povo do Matemática Sussa, César Almeida aqui na área, e hoje eu vim falar com vocês sobre como é que a gente faz para resolver expressões numéricas, tá? Nesse vídeo eu vou falar um pouco apenas de expressões numéricas no conjunto dos números inteiros, então somente números inteiros aqui, tudo bem? Se você acessar os dois próximos vídeos, você vai ver expressões numéricas com decimais e expressões numéricas com frações, tudo bem? Então, vamos nesse aqui para a gente poder ver um pouquinho primeiro como é que a gente faz para resolver. E aqui, a ideia é o seguinte, toda vez que a gente resolve uma expressão numérica, a gente tem que obedecer dois tipos de ordens, de qualquer jeito, tá? O primeiro tipo de ordem que a gente tem que obedecer é a ordem dos símbolos, tá? Que símbolos são esses? Então, a primeira coisa que a gente resolve, a gente procura resolver o que está entre os parênteses, tá? Parênteses. Então, são os primeiros que a gente vai procurar resolver, o que está entre parênteses. Depois que não tiver mais nada entre parênteses, eu vou para os próximos símbolos, que são os colchetes, tá? Que são esses caras com esses símbolos, esses quadradinhos aqui. E por último, aliás, em terceiro lugar, nem é por último, em terceiro lugar nós temos as chaves. Então, a gente vem e resolve o que está entre as chaves. Depois, se não houver mais chaves, nem colchetes, nem parênteses, nós vamos resolver qualquer outro tipo de operação que aparecer para a gente na ordem da esquerda para a direita. Então, a gente tem que pensar que a gente vai fazer essa ordem aí, tá ok? A outro tipo de ordem que a gente tem que seguir são a ordem das operações, né? Quantas operações nós temos, César, no total? 6 operações, gente. Nós temos 6 operações. E as primeiras operações que nós vamos seguir, né? A primeira coisa que a gente vai fazer são as operações de potenciação e radiciação. Então, potenciação e radiciação. Vamos lembrar um pouquinho aqui sobre o que são essas operações. A operação de potenciação é aquelas operações onde é que a gente tem um 2 elevado a 3, um 5 elevado a 7. São todas aquelas em que a gente tem um expoente e uma base. A radiciação é aquelas que envolvem raízes, a raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta. Essas operações aqui a gente sempre faz elas primeiro, tá? Dentro de um parênteses, dentro de colchetes, dentro das chaves. Logo depois que a gente fizer as potenciações e radiciações, a gente vai para a próxima parte, que são as multiplicações e divisões. Então, multiplicação e divisão. Multiplicação e divisão. As multiplicações são aquelas em que você quer encontrar um produto, né, um resultado de uma multiplicação chamado produto, e a divisão é quando você quer particionar alguma coisa em pedaços menores. Por último, a gente faz as adições e subtrações. Ok? Então, nós vamos seguir as nossas expressões numéricas pensando nesse tipo de ideia. Tá legal? Agora, eu quero dar para vocês aqui 3 exemplos de expressões numéricas. Eu vou resolver as expressões numéricas para vocês verem como é que a gente faz para seguir o caminho para resolver as 3. Então, ó, vem comigo para vocês verem como é que funciona. A gente resolve, tá? Então, seguindo aquela ordem que a gente falou, aqui na letra A primeira coisa que eu vou fazer é resolver o que está entre parênteses. E nesses parênteses eu tenho aqui uma adição e uma multiplicação. A adição, César, ela está acontecendo primeiro. Então, eu tenho que somar antes de multiplicar? Não. Lembre-se das nossas ordens das operações. A multiplicação, ela vem antes da adição. Então, o que eu vou fazer? Aqueles números que eu não estiver trabalhando com uma operação, eu vou repetir eles. Então, 10 menos 15 vezes 3, tá? Mais. Então, o que a gente tem aqui, ó? 18 eu não vou mexer nele, primeiro eu tenho que fazer essa multiplicação, 7 vezes 3 é 21, certo? E aí eu não terminei de resolver as minhas operações entre os parênteses, então eu vou repetir o que está lá,
E 18 mais 21, nós vamos encontrar aqui 39. Beleza. Acabou os parênteses, não tem colchetes, não tem chaves, o que eu faço? Eu vou fazer as operações que estão aparecendo para a gente aqui. Nós temos uma subtração, uma multiplicação e uma adição. Eu faço sempre a multiplicação antes das duas. Então, aqui vai ficar 10 menos 15 mais 3, 15 vezes 3 vai dar 45 mais 39. E aí, César, eu tenho que fazer uma escolha agora, né? Na ordem das operações que você colocou lá, a adição e a subtração apareciam juntas. Quem que eu faço primeiro? A adição ou a subtração? Aí, gente, nenhuma delas é melhor do que a outra. Assim, não faz uma primeira ou outra segunda sempre. Nesse caso, você sempre faz da esquerda para a direita. Então, quando as operações elas estão no mesmo patamar, você não tem uma que acontece antes da outra, você sempre faz da esquerda para a direita. Então, aqui, ó, como a subtração ela está à esquerda, né, ela está aparecendo primeiro para a gente, eu faço ali, ó, 10 menos 45, que vai dar menos 35, mais 39. E menos 35 mais 39 é igual a 4, positivo, né? Então, observe que se eu tivesse feito essa adição aqui antes, veja bem, se eu tivesse feito essa adição antes, nós teríamos aqui, ó, 10 menos 45 mais 39, nós seríamos o quê? 10 menos 45 mais 39 dá quanto? Nós vamos ficar com 84. E 10 menos 84 seria menos 74. Tá vendo? Isso aqui que eu acabei de fazer é algo errado. A gente não pode resolver uma expressão numérica dessa forma. Tá bom? Então, repetindo. Se as duas operações tiverem o mesmo patamar de importância na ordem, você faz da esquerda para a direita. Vamos ver essa letra B aqui, ó. Então, essa letra B eu tenho esses parênteses, vou resolver o que está entre parênteses primeiro, para depois ver o que eu faço com o resto. Então, nós temos aqui 2 elevado a 3, menos 4 vezes 7, vezes... Olha só, entre parênteses, nós temos aqui uma adição e uma divisão. Ah, César, mas e essa potenciação? A potenciação não vem antes da divisão, da adição? Realmente vem, gente. Só que essa potenciação que está aqui, ela está fora dos parênteses. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que resolver o que está entre parênteses primeiro, para depois resolver o que está do lado de fora. Então, 2 dividido por 2 é igual a 1. Isso é elevado a 2. Mais raiz quadrada de 4 menos raiz quadrada de 9. Está entre parênteses. Eu faço primeiro a raiz quadrada para depois fazer a subtração. Raiz quadrada de 4 é 2. Raiz quadrada de 9 é 3. Ok. Vamos fazer os parênteses aqui novamente. Então, repito o que não está entre parênteses. 3 mais 1, 4. Então, vai ficar 4 elevado a 2. E 2 menos 3 é menos 1. E aí, nós vamos ficar com mais menos 1. Aqui, a gente tem que fazer o jogo de sinais, não é? Toda vez que a gente tem positivo e negativo juntos, o resultado tem que dar negativo. E aí, o que a gente tem? A gente tem uma potenciação, uma subtração, multiplicação e potenciação. Pela ordem, o que a gente faz primeiro? As potenciações. Então, 2 elevado a 3 é 8. Vou repetir aqui o resto. 4 elevado a 2 é 16. Mais menos 1 tem que dar menos 1. Faço agora as multiplicações, né? Qual multiplicação eu faço primeiro, César? A que você desejar. Como a multiplicação aqui é a mesma operação, você pode fazer primeiro 4 vezes 7, para depois fazer o resultado vezes 16, ou você pode fazer 7 vezes 16, para depois fazer vezes 4 o resultado. 4 vezes 7 é 28. Quanto que é 28 vezes 16, César? Não sei. Vamos multiplicar então aqui ao lado. Olha só, 28 vezes 16. Então, 8 vezes 6 é 48, sobe 4. 6 vezes 2, 12, mais 4, 16. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 2, 2. Então, na hora que eu somar esses dois aqui, ó, 6 mais 8, 14. Aí 1, 1 mais 1 mais 2, 4. Então, ficaremos com 448. Então, isso é igual a 8 menos 448 menos 1. E aí, é aquele mesmo esquema que eu tinha explicado aqui em cima. Eu faço da esquerda para a direita. 8 menos 448, nós vamos ficar com menos 440. Menos 440 menos 1 é igual a menos
441. Tudo bem até aqui? Eu disse que eu ia dar 3 exemplos, né? Então aqui sem 2, vamos fazer um outro exemplo, um pouquinho maior aqui. Nesse exemplo eu coloquei as nossas operações, coloquei todas as operações aí, coloquei adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação, e tem parênteses, colchetes e chaves. Então vamos lá. Tudo que a gente não for usar, a gente repete. Primeiro eu vou tentar resolver o que está entre parênteses. Então aqui, ó, vou repetir esse raiz de 64 mais 7 vezes 3 menos, agora entre parênteses. Nesse parênteses a gente tem potenciação, adição, multiplicação, subtração e divisão. O que a gente faz primeiro? A nossa potenciação. Então isso vai dar 9. Vamos repetir o resto então, que a gente não está mexendo aqui por enquanto. Ok. Ainda tem coisas para a gente fazer nos parênteses, então vamos repetir todo o resto. Vamos repetir o resto, tá? Então, nós vamos ficar aqui com 5 vezes 7 e 12 dividido por 3. São as duas operações que nós vamos fazer. 5 vezes 7 é 35, 12 dividido por 3 é 4. Ainda tem coisa para fazer entre parênteses. E aí eu vou fazer um pouquinho mais rápido agora o que está entre parênteses, porque nós temos apenas adição e subtração lá. Então o que a gente tem? Ó? 9 mais 35, então da esquerda para a direita, gente. Ó. 9 mais 35 é 44. 44 menos 40, menos 4, 44 menos 4 é 40. Então a gente vai ficar com menos 40 como resultado. Fecha colchete, fecha chave. Não temos mais parênteses, ok? Resolva agora o que está entre colchetes. Então, eu vou repetir todo o restante. E o que está entre colchetes aqui, nós temos uma multiplicação e uma subtração. Primeiro, a multiplicação. 7 vezes 3 é 21. Precisamos resolver essa subtração antes de continuar. E aí a gente vai ficar mais 21 menos 40 é igual a menos 19. E aí acontece aqui a mesma parte que a gente tinha feito antes. Olha, jogo de sinais. Se eu tenho um positivo e um negativo, fica negativo. Então, menos 19. Não temos mais colchetes, agora somente chaves. Preciso resolver primeiro essa raiz quadrada, não é? Raiz quadrada de 64 é igual a 8. Fazendo essa subtração, quanto que é 8 menos 19? 8 menos 19, nós vamos encontrar aqui menos 11, né? E olha só, duas subtrações, né? Eu tenho um negativo com negativo, isso fica positivo. Então, nós vamos ficar com 100 mais 11. E 100 mais 11, que por sua vez, o resultado será 111. Ok? Então, gente, é isso aí. Esse é o nosso vídeo com expressões numéricas apenas com números inteiros. Como eu disse, vou fazer mais 2 vídeos, um falando com decimais e frações. Se você tiver qualquer dúvida, deixa seu comentário aqui, deixa seu like se você gostou, inscreve no canal. Qualquer coisa que você precisar, fala comigo, beleza? Eu vou deixar uma listinha de exercícios aqui também, somente com expressões com números inteiros. Qualquer dúvida que você tiver em relação a essa lista também, me fala. E é isso aí, gente. Tamo junto e até a próxima.